Olá! Dentro da enfermagem cirúrgica 2, nós vamos estar falando hoje sobre o sistema, sobre as afecções digestórias. Nós vamos falar de algumas patologias, entre elas está o megaesôfago, que pode ser uma patogenia que pode ser provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, que provoca retenção progressiva do bolo alimentar no esôfago, produzindo contrações fortes e irregulares. Com a evolução da doença, provoca alongamentos e dilatação do esôfago. Quais são os sinais e sintomas dessa patologia? A disfagia, a emese, a algia, a cialorreia e emagrecimento. Qual que é o tratamento? A gastrostomia, que não é muito indicada, e a cardiomiectomia, que é a retirada retira-se fita muscular. Temos também outra patologia que é a úlcera gastroduodenal, quais são os sinais e sintomas dessa patologia? Algia, náuseas, emese, cialorreia, eructação, falta de apetite, obstipação intestinal. Qual que é o meio para diagnosticar esse problema? Anamnese e exames físicos, embora seja pouco esclarecedor. A prova histológica, exame citológico do suco gástrico, além de outros exames, inclusive a biópsia. Quais as complicações que pode acontecer com essa patologia? Perfuração, no caso do estômago ou do duodeno, obstrução pilórica e hemorragia, que por sinal é intensa. Qual que é o tratamento? É uma dieta sem elementos irritativos para o estômago, como pimenta, como refrigerantes e outros condimentos, alimentos muito ácidos. Inclusive, nesse caso, são usados medicamentos como inibidores de histamina, anticolinérgicos e antiácidos para que diminua essa dor, essa ansiedade estomacal. No caso de o tratamento clínico não ser suficiente, é realizado o procedimento cirúrgico, mas ele é indicado somente nos casos em que a úlcera não cicatrizou e a patologia ela se tornou comprometedora. Por quê? Porque uma úlcera gástrica, quando rompida, o material do suco gástrico ele vai todo para a cavidade abdominal. Isso pode ser muito grave para o paciente, inclusive o paciente pode sim ir a óbito. Outro problema causado nesse sistema é o câncer gástrico, que é um tumor maligno na região gástrica que acomete mais homens na faixa etária de 40 a 60 anos, que eles têm uma predisposição hereditária ou um estado pré-canceroso. Quais são os sinais e sintomas? O desconforto após as refeições, azia, eructações, anorexia, cialorreia, emagrecimento acentuado, epigastralgia, alterações da função intestinal, hematemese, melena, presença de massa epigástrica que é possível inclusive ser palpável, o emagrecimento que já foi mencionado e é um emagrecimento visto a olho nu com muita rapidez e anorexia. Qual é o meio de fazer o diagnóstico? Através da anamnese, exame físico, raio-x, ultrassom, gastroscopia, dosagem de acidez gástrica, exame citológico. Como é realizado o tratamento? Como é uma massa na região do estômago, como é uma tumor maligno, infelizmente o paciente tem que ser submetido à cirurgia. Às vezes a gastrostomia ou às vezes a gastrectomia, que é a retirada mesmo do estômago. E aí se trata o paciente, inclusive com rádio e quimioterapia. É grave? Se não tratada, realmente o paciente pode ir a óbito. E aí nós temos a apendicite aguda, que é uma afecção vermiforme, atinge mais os jovens. Pode induzir a doença. O que pode induzir a doença são
erosões parasitárias, presença de corpo estranho, infecção por streptococcus. Qual que é a patogenia? Existe apendicite catarral aguda, provocada por edema, hiperemia da parede, supurativa, que são germes anaeróbicos ou oclusão vascular. Obstrução da luz, que ocorre perfuração do apêndice, provocando infecção no abdômen. Quais são os sinais e sintomas? A febre, algia abdominal intensa, náuseas e emese, além da queixa constante do paciente. Aí o meio para diagnóstico é exatamente a anamnese, exame de sangue e o próprio ultrassom. Em casos mais específicos, pode pedir até a tomografia abdominal. Qual o tratamento? Clínico, através de medicamentosos, antibióticos e bolsa fria. E através do outro modo de tratamento é a cirurgia, que é a retirada do apêndice. Que chama-se apendicectomia. É uma cirurgia se faz necessária quando não há solução através do tratamento clínico, ok? Aguardo vocês na próxima aula.